Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos, meus distintos alunos, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 10, de 9 de março de 2025. A lição de hoje tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. Essa é uma lição bastante importante porque ela vai nos dar a oportunidade de podermos tratar sobre a doutrina do pecado. O pecado não é uma invenção da religião, não é uma questão de menor importância ou que se pode ignorar, porque a Bíblia, dentre as doutrinas da Bíblia, nós temos exatamente a doutrina do pecado, tendo entrado na raça humana o pecado original e os pecados decorrentes do pecado original. Portanto, a proposta da lição é mostrar exatamente que o pecado, que significa errar o alvo, errar a vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Ele corrompeu a natureza humana. E temos que ter essa total consciência de que a nossa natureza ela foi corrompida pelo vírus do pecado e é necessário que nós recebamos de Deus um novo nascimento através de Cristo Jesus, que a natureza de Cristo ela seja implantada em nós para que a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza corrompida pelo pecado, ela seja subjugada pela natureza de Cristo, que Cristo ele vá sendo gerado em nós, a fim de que nós possamos viver a vida de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esse é o título da lição: O pecado corrompeu a natureza humana. O textuário dessa lição nos apresenta o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai aqui de uma certa forma sistematizar a doutrina do pecado e as suas consequências, trazendo esse ensinamento para a igreja da realidade do pecado e da sua extensão em relação à raça humana. Então, as palavras de Paulo são muito importantes quando ela nos afirma: porque todos pecaram. Sabemos que o primeiro homem, nele estava representada a humanidade, e ele desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, e nele estava toda a humanidade pecando. Muitos usam os argumentos para dizer que ele não tem nenhuma culpa, que não foi ele que pecou contra Deus, mas foi uma questão de Adão, que ele não tem nada a ver com o pecado de Adão, e inclusive existem heresias nesse sentido, mas uma coisa interessante observar, que quem pecou não foi simplesmente o homem Adão em si, foi a humanidade, a natureza humana. Isso quer dizer que em Adão nós pecamos. Se eu estivesse lá, eu pecaria da mesma forma, porque foi a manifestação da natureza humana. E também uma outra coisa interessante é que o homem ele será condenado não pelo pecado de Adão. Cada homem será condenado diante de Deus pelos seus próprios pecados, porque assim como o pecado ele entrou por meio de um homem e com isso veio a morte passou a todos os homens, e isso comprova que todos pecaram, mas também a vida veio por um homem, Cristo, o Deus encarnado, que deu ao homem, dá ao homem a condição de receber uma nova vida, um novo nascimento, portanto se livrar da punição eterna do pecado, se livrar da ira divina. Então Cristo está à disposição de todos. Ele morreu por todos, e aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, eles serão culpados pelos seus próprios pecados diante de Deus, uma vez que, apesar do homem ter tomado a iniciativa de pecar contra Deus, está afastado da presença de Deus,
foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de trazer o homem de volta para si através de Cristo Jesus. Portanto, você hoje, se você permanece na vida de pecado, se você permanece distante de Deus, a culpa é única e exclusivamente sua, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi disponibilizado por Deus para apagar o pecado do homem, para libertar o homem do poder do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Paulo ele afirma, porque todos pecaram e uma vez que pecaram estão destituídos, estão afastados da presença de Deus, da glória de Deus, do próprio Deus. O pecado afastou o homem de Deus e é nesse estado que o homem se encontra, enquanto ele não se deixa ser encontrado por Cristo. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, da presença do Senhor. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Interessante observarmos isso, que o pecado é uma realidade na vida de todo ser humano. E é necessário que a gente faça uma distinção do pecado enquanto a rebelião contra Deus, lá original, o pecado original cometido pelos nossos primeiros pais, pelo primeiro homem. Esse pecado foi um ato. Isso não há como apagar a realidade do ato de pecado da humanidade. Mas esse pecado, ele potencializou no homem a possibilidade de cometer pecados. Então nós temos o pecado original enquanto ato e temos os pecados diários enquanto potência. Eu diria o quê? Que o homem ele cometeu o ato do pecado e a partir de então ele criou a potência de continuar pecando contra Deus. Esse pecado original, que é a rebelião contra Deus, Jesus veio, pagou o preço, porque era impossível para o homem se livrar do pecado, se livrar da ira de Deus. Então Deus, através de Cristo, ele veio exatamente para apagar e pagar o preço pelo ato original, esse ato puro, original, que foi o pecado, dando ao homem a condição de se livrar do pecado enquanto ato, mas compete ao homem, desde quando ele se volta para Deus, reconhecendo e buscando em Cristo, aceitando o perdão pelo pecado, enquanto é um ato, enquanto um vírus que alcançou toda a humanidade. Esse vírus, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, que tira esse vírus da humanidade, que perdoa, que livra o homem da ira divina. Porém, o homem traz em si a potencialidade para desenvolver pecados. E como vencer essa potencialidade do pecado? Através da permanência de Cristo na nossa vida. Cristo, ele nos perdoa, nos livra da ira de Deus, nos perdoa, paga o preço pelo pecado original, e ele, através do Espírito Santo, ele habita em nós, nos dando condição, potencialidade de vencer a potencialidade para o pecado que existe dentro de toda a raça humana. Então é importante nós termos essa leitura, porque o nosso problema é com o nosso pecado de cada dia. O pecado, o preço pelo pecado original, para aplacar a ira de Deus, esse preço já foi pago. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado ele já foi vencido através de Cristo, o preço já foi pago. Mas há em cada ser humano uma potencialidade para pecar, como consequência desse vírus original, o qual Cristo veio perdoar, o qual tem as suas consequências dentro de nós, mas diante de Deus o preço já foi pago. Porém, como nós temos a potencialidade para pecar, nós temos também diante de nós a potencialidade para vencer o pecado através do novo nascimento, através do Espírito Santo, que combate no nosso espírito essa potência para pecar.
Então é necessário que nós façamos essa distinção de pecado enquanto ato original e dos pecados que cada um de nós individualmente cometemos e somos responsabilizados por ele, mas que também nós temos à disposição uma potencialidade que é Cristo em nós, que ele faz com que a natureza dele suplante a nossa natureza e que nós, na nossa vontade pecaminosa, essa vontade esteja escravizada à vontade de Cristo, e que a potência para fazer a vontade de Deus, através da ação do Espírito Santo, seja mais forte do que a potencialidade para o pecado. Potencialidade essa que a Bíblia diz que quando da vinda de Cristo, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é corrupto, vai se revestir da incorruptibilidade. Mas para isso é necessário nós estarmos com a nossa natureza subjugada à natureza de Cristo através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a verdade prática nos traz esse ensinamento. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. O salmista ele diz que eis que em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista está querendo dizer com isso? Eu já nasço com a potencialidade para o pecado, mas em Cristo nós recebemos também a potencialidade para vivermos uma nova vida, não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura do texto bíblico em classe está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, o verso 1, 6 e 7. Depois Romanos, capítulo de número 5, o verso 12 até o verso de número 14. Aí, logo no início de Gênesis, antes eu quero ler, antes de ler o texto da lição, que é em Gênesis 3, 1 a seguir, eu gostaria de nós refletirmos em Gênesis capítulo 2. Vamos aqui retroceder um pouco para termos um contexto mais seguro. Gênesis capítulo 2, verso 9, 16 e 17. Gênesis 2, 9, 16 e 17. Nos diz aí o verso de número 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus, ele planta um jardim, faz com que a terra brote todo tipo de árvores, árvores que davam frutos, e aqui há um destaque aqui nesse verso, de duas árvores em especiais que estavam ali no meio do jardim, que é a árvore da vida, dando a entender que quem comesse do fruto dessa árvore viveria para sempre, e a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores a Bíblia dá um destaque especial, e há uma proibição aí no verso de número 16 e 17, nós vamos ter o seguinte aí desse mesmo capítulo. E tomou o Senhor Deus o homem, depois de criado, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar o jardim. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, dessas árvores que ele havia plantado. Mas ele faz uma observação no verso de número 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É importante observar que não há uma observação de Deus aqui em relação, por exemplo, às duas árvores que Gênesis aqui no verso 9 do capítulo 2 destaca, que é exatamente a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Dentre as várias árvores, a Bíblia destaca essas duas árvores, e a observação de Deus é em relação ao homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal. Não há nenhuma observação quanto ao homem comer da árvore da vida, isso dando a entender que o homem poderia e deveria lançar mão da árvore da vida, dando a ideia, pelo menos dentro de uma leitura
que alguns estudiosos fazem, e eu também concordo com esta leitura, que o homem no seu estado de pureza, criado num estado de perfeição, feito à imagem e semelhança de Deus, se o homem ele tomasse da árvore da vida, ele estaria selando eternamente aquele seu estado de pureza e de santidade diante de Deus. Porém, se ele tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria espiritualmente, porque ele estaria desobedecendo a Deus. Então o homem tinha ali a opção de selar uma vida eterna em santidade, em pureza diante de Deus, ou em selar uma vida em pecado, em desobediência, em morte espiritual. E Deus, por amor, ele faz a observação que o homem não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu acho interessante porque quando o povo de Israel ele está para tomar posse da terra prometida, Deus, através de Moisés, ele faz algo semelhante quando o povo está para entrar na terra, que ele divide ali as tribos e os sacerdotes, ali os representantes espirituais do povo, para que eles ficassem em dois lugares, um no Monte Ebal, outro no Monte Gerazim, e ali seriam pronunciadas bênçãos em um monte e maldição em outro monte. E as tribos ficariam divididas entre aqueles dois espaços, simbolizando aquilo que poderia acontecer no futuro, a depender da escolha do povo. E se o povo escolhesse obedecer a Deus, aquelas bênçãos que foram proferidas naquele monte, elas alcançariam aquele povo. Mas se o povo escolhesse desobedecer a Deus, as maldições viriam sobre o povo. Então havia ali uma escolha. E Deus, inclusive, dentro de um contexto, ainda dentro desse texto, Deus fala sobre a bênção e maldição, e Deus sugere ao povo que eles escolham a vida, a bênção, para que eles pudessem viver tanto ele quanto as suas famílias, as gerações futuras. E nós sabemos o que aconteceu no futuro, quando o povo adentra a terra de Canaã, eles exatamente fazem a opção em desobedecer a Deus, e eles acabam sendo expulsos da terra e sendo levados para o cativeiro. Agora nós temos aqui, retomando ao princípio, nós vimos aqui um momento que já havia acontecido na história do homem, e o povo de Israel poderia muito bem olhar ao exemplo dos seus primeiros pais, o que eles haviam feito. Deus aqui coloca a árvore da vida, que representa uma vida de paz com Deus, de santidade, e Deus apresenta a eles a árvore do conhecimento, da ciência, que traria consigo como consequência a morte. Mas os nossos primeiros pais acabam escolhendo a morte, escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a consequência de tomar do fruto dessa árvore era exatamente a morte espiritual, a morte física e, por fim, a morte eterna. Também é importante nós observarmos que a Bíblia fala aqui, existe aquele que de uma forma alegórica dizem que essa árvore é apenas uma alegoria, não havia uma árvore, nem um fruto no sentido real. Inclusive a capa da lição aqui, não sei com que intenção ela acabou, talvez por um descuido, reproduzindo aí o mito da maçã, que foi o pecado original. Essa fruta foi, no caso, o fruto foi uma maçã, mas na verdade nada mais, vamos dizer assim, sem apoio bíblico do que afirmar, mesmo porque a Bíblia ela não fala do fruto da árvore, mas fala de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, dá destaque a essas duas árvores. As demais árvores certamente são árvores que nós conhecemos, aí cada região tem as suas árvores, mas essas duas árvores em especial, chamada de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, estas árvores, a humanidade não conhece essas árvores. Nós não podemos dizer qual o destino, se elas foram recolhidas para os céus ou se foram extintas. Nós não sabemos, porque não se fala aqui de um fruto, como por exemplo, para dizer que é uma maçã. Não fala qual o nome da árvore, que era
a macieira ou qualquer um outro fruto. Então nós não temos autoridade para estar deduzindo nem dizendo que fruto é esse, mesmo porque a Bíblia não fala do fruto. A Bíblia fala de uma árvore, uma do conhecimento do bem e do mal, dentre as várias árvores, e outra da vida, mas não diz qual fruto que essa árvore produz, e muito menos nós temos conhecimento na história, na arqueologia, de alguma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, ou árvore da vida. Daí alguns acharem que isso seja apenas uma alegoria, mas na verdade o que a Bíblia, nós não podemos tirar o texto do contexto, é que a Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, Deus planta um jardim do Éden, que daria alimentação, frutos para o homem, e coloca o homem para cuidar desse jardim. O homem, uma criatura de carne e osso, portanto um jardim de fato real, material. E dentre essas árvores, estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, certamente também árvores. Porém, Deus fez a recomendação em relação a essas árvores. O homem preferiu escolher a árvore da ciência do bem e do mal e não a árvore da vida. Certamente a Bíblia diz que Deus colocou um querubim para guardar o jardim, para que o homem não entrasse no jardim depois que ele pecou e foi expulso, para que ele não tomasse do fruto da árvore da vida, e depois não se sabe mais sobre esse jardim, muito menos sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O certo é que a gente tem que falar com base no que o texto está dizendo, é que dentre as várias árvores ali da Bíblia, há duas que se destacam, que é a árvore de viver para sempre, a árvore da vida, e a árvore da morte. E o homem acabou escolhendo a árvore da morte. E não é diferente na atualidade. Hoje nós temos os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja, ela prega a mensagem da vida e também da morte. Ela mostra para o homem que o pecado afasta o homem de Deus, o pecado leva o homem a estar eternamente morto, afastado da presença de Deus, mas que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. Mas os homens continuam escolhendo a morte. Muitos viram as costas para Jesus. Inclusive muitos que estão frequentando as igrejas, as religiões, que apesar da aparência religiosa, da religiosidade, a sua vida prática, o seu comportamento demonstra que de fato eles não abraçaram a vida, não abraçaram a árvore da vida, eles continuam abraçando a árvore da morte. E certamente o salário do pecado continua sendo a morte. Bem, vamos para o texto que a lição nos propõe. O primeiro texto, Gênesis capítulo 3, verso 1, 6 e 7. O verso 1 do capítulo 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui fala da serpente como sendo esse animal que era o mais astuto, o mais sagaz, o mais esperto dentre todos os animais do campo. E aí o contexto imediato vai dizer exatamente que esse animal, ele é o diabo, dá a entender aqui pelo contexto maior, que o homem foi criado exatamente após a queda de Lúcifer, que se transformou em Satanás, e o diabo então, ele se encarnou, apoderou dessa serpente para poder enganar o homem, para poder ter um diálogo com a mulher e levá-la a ser enganada e ela também levar o seu marido à queda. Então o texto aqui ele já começa dizendo sobre isso. Aqui é bom deixar bem claro que quando fala que a serpente não é a questão de que a serpente em si seja um animal ruim, que a serpente é um animal em si amaldiçoado. É claro que a gente vai ver uma certa punição de Deus quando do castigo sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, mas a serpente ali prefigurava Satanás. Não se pode dizer com clareza em relação a até que ponto o castigo veio sobre a serpente animal, que estava sendo instrumento de Satanás naquele momento, um ser irracional que foi usado pelo inimigo,
Aí há muitas conjecturas em relação a isso, mas nós não podemos estar afirmando aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia fala sobre o rastejar da serpente sobre o seu ventre. Aí existe aquela ideia de que a serpente não rastejava antes, mas aí vamos ter outras implicações, como a questão do comer o pó pelo resto da vida. A gente sabe que a serpente, apesar de rastejar, ela não necessariamente come pó, ela come pequenos insetos. É claro, uma profecia em Isaías, lá referente ao milênio, que o pó será o alimento da serpente naquele período, o último período, para quem crê nas dispensações, seria a última dispensação, a milenial. Mas são estudos que a gente não pode dar uma afirmação, são só conjecturas. A gente fica conjecturando em relação a isso, mas não se pode afirmar claramente aquilo que a Bíblia não afirma claramente. A Bíblia fala assim sobre o castigo da serpente, mas eu quero deixar claro aqui que a maldade não estava na serpente em si. Apesar dela se destacar como um animal mais esperto dentre os outros, mas foi esse animal, o símbolo da esperteza, o esperto, que Satanás usou para falar com a mulher. Mas é interessante observar que a cegueira espiritual, ou a forma como o diabo tentou o primeiro casal e os iludiu, ela é algo tão assim sutil como a sutileza da serpente, que Eva, ela está conversando com esse animal, sendo ali personificado, o Satanás personificado nesse animal, e ela trava um diálogo com um animal, com a serpente, sem se dar por conta que estava conversando com um animal, que um animal não conversa. Então, tanto ela quanto Adão, eles foram enganados, o pecado os seduziu, a ponto deles não perceberem que não era normal aquele animal estar conversando. Mas olha o que a Bíblia nos diz aí, que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, esta quem é a serpente? Só que não era a serpente, era Satanás por meio daquela serpente. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Faz uma pergunta, a serpente, Satanás na serpente faz uma pergunta à mulher. É bom nós observarmos nesse texto, porque nós percebemos aqui, nós já destacamos aí o ridículo da mulher, o primeiro casal está ouvindo, a mulher ouvir um animal conversando e não achar estranho. E aqui o que chama a atenção é que o argumento, o diálogo da serpente com a mulher mostra exatamente fazendo um questionamento que leva à reflexão, e questionando a partir de uma afirmação de Deus, porém tentando de maneira sutil, ou fazendo de maneira sutil, alguma leve modificação, ou como querer chamar a mulher para o discurso e ao mesmo tempo lançá-la em um equívoco, em uma armadilha, e o que ela conseguiu. Ela começa o seu diálogo dizendo, olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim. Foi assim que Deus falou, não comer de nenhuma árvore. E aí então abre-se a porta para o diálogo. Dialogar com Satanás é sempre perigoso. A nossa função enquanto cristão é recebermos de Deus autoridade para que o inimigo ele seja expulso, para que nós não tenhamos conversa com Satanás. O crente não tem conversa, não há comunhão entre luz e trevas. Nós não fomos chamados para dialogar com Satanás, para traçar diálogo com pessoas que estão a serviço de Satanás, porque são maneiras do inimigo acabar levando muitos e jogando luz, jogando dúvida, a convicção daquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Então nós não fomos chamados para entrar em diálogo com Satanás. Podemos conversar com as pessoas, devemos levar de Deus uma palavra de autoridade para que as pessoas sejam libertas das garras de Satanás, mas nunca querer sentar na roda dos escarnecedores, nunca querer seguir o conselho dos ímpios, nunca querer ter comunhão com aqueles que estão a serviço de Satanás. Não estou dizendo não conversar com as pessoas.
Entenda, o que eu estou falando é que nós não devemos dialogar com as obras do inferno, tudo aquilo que representa Satanás. Então, a serpente vai então perguntar, olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim, de toda a árvore não comereis. E aí começa então o diálogo com a mulher. Aqui já pula para o verso de número 6, mas é bom a gente ver os versos sequentes, apresentou o verso primeiro. No verso 2, a mulher diz o seguinte, e disse, aqui o verso 3, capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher serpente, ela começa a entrar em diálogo com a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Não, do fruto das árvores nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então ela começa, abre a porta para o diálogo. Não, a gente pode comer de todo o fruto do jardim, mas de um fruto em especial, Deus disse que nós não podemos comer e nem sequer tocar nele. Interessante que a Bíblia não fala nada na questão de não poder tocar no fruto. A Bíblia fala do não comer, mas a mulher ainda acrescenta, não. Na verdade, esse fruto nós não podemos comer e nem sequer podemos tocar. Ao mesmo tempo que ela acrescenta isso, mostra a gravidade e a claridade do conhecimento que ela tinha de que ela não poderia nem sequer tocar naquele fruto, ou seja, não é algo como se ela assim tivesse esquecido. Ah, não, eu esqueci, eu não lembro mais de qual foi o fruto. Não, ela diz, olha, desse daqui, Deus falou que a gente não pode comer, não pode nem tocar nele. Aí trava-se o diálogo. Então a serpente disse à mulher, certamente vocês não morrerão, certamente não morrereis. Aqui dirigindo como se fosse a mulher e ao homem. Certamente não morrereis. É bem interessante observar que a expressão, porque a mulher diz, olha, não comereis dele, nem tocareis, nem morrereis, dando a entender que tanto a mulher quanto o homem, a observação de Deus, apesar de ter sido dirigida a Adão, e Adão aqui, tanto Adão no sentido genérico, como a raça humana, como Adão, o indivíduo, no caso o macho, mas que os dois, tanto o macho quanto a fêmea, sabia da ordenança divina. Aí entra em questão se a mulher, no momento quando a mulher estava sendo tentada, se o homem, o macho, estava ali ou não. Mas o certo é que o texto diz que a mulher responde, certamente, a serpente diz, certamente vocês não morrerão, não morrereis. E aí ela prossegue, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, estivesse falando para os dois, no dia que delas comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, Deus está escondendo algo de vocês. Na verdade, vocês não vão morrer. Deus está escondendo de vocês uma realidade, que se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês serão parecidos com Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós vemos aqui a velha astúcia de Satanás, quando ele coloca no seu coração subir as alturas, ou colocar o seu trono, o competir, vamos dizer assim, não é nem a questão de um trono em si, mas competir com Deus, querer glória para si, achando que poderia ter louvor, uma vez que todo louvor era destinado para Deus. E ele foi exatamente jogado por terra, expulso dos céus, porque ele pensava merecer estar em pé de igualdade com Deus. E agora ele vem para enganar a mulher, enganar o homem, com esse mesmo sentimento que brotou no seu coração, no seu ser, de querer ser semelhante a Deus. A única diferença que nós temos aqui é que no caso do primeiro casal, esse casal foi tentado ao pecado, e Satanás, por sua vez, não foi tentado. O pecado foi gerado dentro de si. Aí é muito emblemático a ideia, a discussão sobre como o pecado entrou no céu, mas no mínimo,
Nós temos aqui um ser que criado por Deus com potencialidade de criar, e criou, e gerou dentro de si mesmo o próprio mal, o próprio pecado. E agora ele tenta o homem, um ser criado à imagem de Deus, também com capacidade de escolha, com livre-arbítrio, com capacidade de criar, que é uma das capacidades, das manifestações da imagem de Deus no homem, é a potencialidade de criar. E agora é só que o homem agora está sendo tentado, diferente de Satanás. Daí a discussão, por que não há perdão para Satanás? Ele não foi tentado, ele foi a fonte do mal. O homem foi tentado, daí a oportunidade, uma segunda chance para que ele seja redimido. Bem, voltando ao texto. Então aqui o inimigo, ele vai dizer, a serpente, vai dizer para o casal exatamente isso: não, vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os olhos de vocês irão se abrir e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. E aí o homem, ele é levado pelo engano de Satanás, achando que seria como Deus, e conhecer o bem e o mal seria algo positivo, colocaria na posição de Deus. Porém, a Bíblia e a própria ordem divina é que eles morreriam. O resultado da desobediência seria exatamente a morte. Deus não estava escondendo nada do homem, Deus estava preservando o homem no seu amor, na sua bondade. Ele queria manter essa aliança do homem, em dependência de Deus, em parceria com Deus, e se possível que ele selasse, ao comer o fruto da árvore da vida, selasse o seu estado de santidade, de imagem e semelhança de Deus, de pureza espiritual. Porém, o homem, sendo tentado, diante dessa tentação da serpente de Satanás, ele faz a opção em desobedecer a Deus, como o homem continua fazendo. Aí o verso de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, os olhos, a concupiscência dos olhos, ela deixou-se levar pela aparência. Ela viu de fato que era uma árvore muito boa para se comer. Ela não sabia o gosto, o sabor dessa árvore, mas agora foi aguçado através da tentação de Satanás. Ela viu que a árvore, a aparência da árvore parecia ser uma árvore boa para se comer, e aí o texto prossegue dizendo: e agradável aos olhos. Se aquela árvore, se aquele fruto daquela árvore era bonito, agora parece que estava mais bonito ainda após a tentação. Que diz que a mulher, é bem interessante, que vendo a mulher que aquela árvore era boa. Sim, mas ela não conhecia aquela árvore, não conhecia o seu fruto já. Mas porque agora ela vai despertar, ela vai ver que aquela árvore era boa. Exatamente porque agora a tentação aguçou o olhar daquela mulher. Não era mais um olhar inocente. Ela já começa a decair, ela já começa a entrar na armadilha da serpente, olhando para aquela árvore de uma maneira diferente, já com influência do conselho, da sedução de Satanás. Isso é bem importante nós observarmos isso. Então, vendo a mulher que aquela árvore, fica percebendo, acreditando naquilo que Satanás estava dizendo através da serpente, ela passa a enxergar a árvore e o seu fruto, é claro, de uma maneira diferente. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, isso já começa o desejo de querer descobrir, a curiosidade. Diz então o texto que ela tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então a mulher toma do fruto, come, dá ao marido, come. Você sabe, aí há discussões, o marido estava ali, ela procurou o marido, ele estava ali acompanhando o momento do diálogo da mulher com a serpente, e ele simplesmente não interviu em nada, ele concordou com tudo. O certo é que, a despeito daquilo que a Bíblia não nos deixa de forma exaustiva, claro, o certo é que a mulher comeu do fruto, deu ao esposo e ele também comeu, e pecaram contra Deus.
E aí o verso 7 diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos, e eles conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu acho interessante mesmo esse texto, essa parte do verso número 7, é porque diz que então, depois deles desobedecerem a Deus, os olhos deles foram abertos. Aí mostra os olhos da consciência, os olhos da ciência do bem e do mal, que era a árvore para isso, e também os olhos da maldade. Os olhos da maldade, porque diz que os olhos de ambos foram abertos e eles conheceram que estavam nus. Aqui é interessante observar que eles já estavam nus. Porém agora eles têm uma concepção de nudez. Então eu estava rabiscando aqui e coloquei aqui o seguinte, que eles estavam, antes do pecado, eles estavam pelados, mas não nus. Aqui é bem interessante. Eles estavam pelados, mas não estavam nus. Mas qual é a diferença que nós podemos tirar desse contexto? Então o conceito de nudez não existia, ou seja, eles estavam pelados, mas não estavam nus. Porque exatamente a nudez está ligada diretamente à vergonha, ao pecado. Por exemplo, o marido e a sua esposa, quando são casados, não há esse conceito de nudez no sentido de pecado, de se envergonharem, porque os dois se tornam uma só carne, é uma união. Me veio isso à mente, é uma união ali que está debaixo da bênção de Deus, e não há esse conceito de vergonha, nem durante o ato sexual e nem muito depois. A sua consciência do casal não vai ficar pesada, o que eu cometi, não. Simplesmente você pode, inclusive, o casado, como a Bíblia nos admoesta, não há nenhum erro você orar antes, durante e depois da relação sexual, porque não há culpa, não há pecado. Mas aquele que adultera, aquele que prostitui, aquilo que faz o sexo fora do casamento, ele vai se sentir culpado, ele vai sentir algo que está o reprovando, que é exatamente o conceito do erro, do pecado, que aquele ato que ele cometeu vai de encontro àquilo que há de mais santo, para o qual Deus projetou o seu corpo, a sua vida, a santidade do sexo, para dentro do casamento. É claro que isso é uma comparação tanto quanto, vamos dizer assim, distante do que o contexto aqui do texto imediato está falando, mas só quis fazer isso. Eu sei que para muitos isso vai parecer ridículo, mas para aqueles que são cristãos, verdadeiros e que entendem o casamento como algo santo, a santidade do casamento, entenderão muito bem o que eu estou falando. Não espero que todos entendam. Mas voltando aqui para a questão do homem e da mulher, o que o texto diz é que os olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus, ou seja, eles já foram criados, vamos dizer, já estavam pelados, nus entre aspas, estavam pelados, mas não se envergonhavam, nem sequer tinha esse conceito de nudez. Mas quando eles, uma das primeiras consequências do pecado, de ter tomado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi o conceito de erro. Eles agora, aquele estado que era um estado normal, eles agora conceituam como algo vergonhoso, como nudez. E isso é tão claro no próprio contexto que diante daquele estado eles ficaram com vergonha. Não sei se com vergonha um do outro, talvez sim, porque veio a consciência que eles estavam num estado que deveriam se esconder, ou quem sabe, no mínimo, uma vergonha diretamente, no máximo, uma vergonha diretamente do próprio Deus, que vinha ao cair da tarde para conversar com eles. E aí eles perceberam como é que nós vamos encontrar com Deus quando Deus chegar aqui, se nós estamos nus. Mas eles estavam pelados antes, mas não tinha consciência da nudez, não tinha pecado. Então agora, a nudez aqui é a primeira expressão concreta do pecado
e da perda da comunhão com Deus. Eu costumo dizer, eu nunca falei isso aqui num vídeo, eu acho que eu nunca falei, não sei se já falei numa escola bíblica dominical, mas se não falei, eu vou falar agora. Eu costumo dizer, assim, pelo menos para as pessoas mais próximas, que a roupa, o ato de vestir a roupa, é o primeiro símbolo do pecado, de que nós pecamos. Eu estou defendendo andar pelado? Não. Porque exatamente o pecado nos fez perceber a nossa nudez. A nudez é algo vergonhoso. Eu creio que em toda população civilizada, dita civilizada, a nudez é vista como vergonhosa. Inclusive existe as chamadas praias de nudismo, que é algo isolado da sociedade, porque isso é vergonhoso para uma sociedade dita civilizada, vamos dizer assim. Então, o uso de roupa, ele vai surgir exatamente num contexto, aqui bíblico, estou falando à luz da Bíblia, num contexto de perda da inocência, onde agora o estar pelado não é mais meramente estar pelado como um estado natural, mas é um símbolo de vergonha, de nudez. E a primeira coisa é tentar encobrir com roupas que, na verdade, não cobre a nudez maior, que é a nudez do pecado, é a nudez da imperfeição, é a nudez da imoralidade. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, né, eu costumo dizer que a roupa é a primeira prisão do homem, é a roupa. Por quê? Porque exatamente quando ele perde a sua pureza, a primeira coisa que ele se prende é tentar esconder. E a ideia de esconder é de estar preso. Ele tem que se esconder em folhas de figueira, e Deus depois faz uma roupa. É claro que também isso apontava simbolicamente, em termos espirituais, o que Deus vai fazer matando o animal, mostra exatamente sobre alguém que viria fazer um sacrifício para poder cobrir o pecado do homem. E aí há todo o ritual na lei de Moisés, mas depois vem Jesus, que não só cobre, mas ele tira o pecado, tira a capa, tira de fato a nudez do homem, a vergonha do homem. Quando nós somos totalmente purificados, quando da transformação do nosso corpo, deixará de existir o conceito de nudez, a toda a vergonha que o pecado, que nós nos submetemos por causa do pecado, ela será de fato banida. E nós voltaremos ao estado de pureza. Então não fará mais sentido o conceito de estar nu, de nudez, porque o pecado será rompido. Mas dentro desse foco que eu quero que eu faça essa leitura, mostrando exatamente isso. E eu não sei se você pensa como eu, mas, por exemplo, quanto mais roupa você coloca no seu corpo, por exemplo, a roupa muda, inclusive, até a sua forma de andar, de se comportar. Se você está com uma roupa mais tranquilo, quem sabe uma bermuda, alguma coisa assim, você se sente mais livre para andar, os seus movimentos são diferentes. Mas quando você coloca uma calça social, por exemplo, um paletó, coisas que eu uso, mas não gosto, entendeu? Não gosto de roupa social. Mas aí você coloca um paletó, uma gravata, um sapato social, você tem que ter o seu jeito de andar é diferente. A roupa, ela de uma certa forma, ela te conduz dentro da etiqueta. Aquela etiqueta, ela exige uma forma de comportamento. Então não é por menos que quando você vai a uma praia, a um rio, você veste roupa o menos possível para você se sentir mais livre em contato com a natureza. Não estou defendendo praia de nudismo, nada disso não. Mas só estou mostrando que quando o homem ele peca contra Deus, a primeira coisa que ele faz é ter consciência de que ele está da sua vergonha, e ele tenta escondê-la com folhas de figueira, fazendo aventais, já como símbolo de perda da liberdade. E agora Deus vai lá e depois faz uma roupa, matando um animal que simbolizava o que Cristo faria pela humanidade, para cobrir e tirar a vergonha da humanidade, uma vez que Deus não pode contemplar o pecado, que é a nossa vergonha. Bem, esse foi o primeiro texto. Aí agora vamos para o livro de Romanos, não vou aprofundar no livro de Gênesis,
Não é essa a proposta da lição. A proposta é mostrar como o pecado corrompeu a natureza humana. Nós vimos aqui que a natureza do homem, de uma natureza pura, de simplicidade, de não pecado, de inocência, agora passa a natureza pecaminosa. O homem perde a inocência quando peca. Aí o outro texto que a lição nos propõe é o livro de Romanos, o capítulo de número 5, o verso 12, até o verso de número 14. Nos diz o seguinte: pelo que, diante de tudo o que Paulo vai estar comentando nos versos anteriores aí do capítulo 5 de Romanos, ele diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui nós temos um texto bíblico que nós podemos transformar numa espécie de silogismo. Silogismo é uma forma de chegar a um conhecimento verdadeiro proposto por Aristóteles, que ele é composto de premissas, tem uma premissa maior e premissas menores ou menor, e chega-se a uma conclusão. Então, sendo a premissa maior verdadeira e a menor, as menores verdadeiras, a conclusão certamente será verdadeira, desde que as premissas elas sejam verdadeiras. Então, qual seria aqui a premissa maior com base nesse texto de Romanos? É que por um homem entrou o pecado no mundo. Essa é uma premissa maior. Pelo homem entrou o pecado no mundo. O homem aqui representa a raça humana, a humanidade, ou seja, pelo homem entrou o pecado no mundo. Qual é a premissa menor? Pelo pecado, aí poderíamos até dizer ainda, como parte da premissa maior, vamos colocar aqui, olha. Pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Porque a Bíblia diz, Deus diz ao homem que quando ele pecasse, certamente morreria. Então o homem pecou e quando ele pecou, a morte entrou. O homem passou a experimentar a morte. Então essa seria a premissa maior. Por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte no mundo. Aí a premissa menor. Qual a premissa menor? A morte passou a todos os homens. Por quê? Se pelo homem entrou o pecado e o pecado entrou a morte, todos os homens descendentes desse homem, a premissa menor, a morte passou a todos os homens. Uma vez que a morte passou a todos os homens, chega-se à conclusão. Por isso, todos pecaram. Por que morremos? Porque pecamos. Por um homem entrou o pecado e a morte no mundo. A morte passou a todos os homens. Se todos os homens morrem, logo conclui-se que todos os homens pecaram contra Deus. Portanto, aqui um silogismo verdadeiro à luz da própria Bíblia e à luz da filosofia aristotélica. Bem, então, aqui mostra que, de fato, todos os homens, então, pecaram, e a prova disso é que todos morrem. Inclusive, a Bíblia vai dizer que o arguilhão da morte é exatamente o pecado. Então, o arguilhão da morte é o pecado. Então, toda vez que nós pecamos, o pecado, ele mostra que nós somos mortais. A força do pecado é exatamente a morte, o que mostra que somos mortais e que estamos debaixo do pecado é exatamente porque nós morremos e o pecado, cada pecado que nós cometemos é uma picada da morte. Cada pecado que nós cometemos, isso é sinal de que estamos sendo feridos, que estamos morrendo diante de Deus, e daí a necessidade de sermos alcançados por Cristo, morrermos na cruz com Cristo, para sermos nascidos de novo, sermos adotados como membros da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o verso 13, aí vou reler o verso 12 para a gente ler o verso 13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, até quando Deus estabelece a lei dada por Moisés, o pecado já estava no mundo, mas ele ainda não era, vamos dizer assim,
O homem não era punido no sentido das leis, ser punido, responsabilizado, porque não havia ainda uma lei que gerisse a vida em sociedade e a punição para aqueles que viviam em pecado. Então o texto está dizendo, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, no entanto, desde quando Adão pecou, a morte já reinava no homem mesmo antes da lei. E se a morte reinava é porque o pecado já havia alcançado o homem, porque o salário do pecado é a morte. Então é isso que o texto está dizendo. Mesmo não havendo lei, a morte, o pecado, ele já reinava desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, até mesmo aqueles que não pecaram lá junto com Adão, mas já estavam debaixo do pecado, porque o pecado passou a todos os homens, através de Adão, no sentido do pecado original. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Isso aqui é bem interessante. Adão pecou, mas Adão também, ele apontava, de uma certa forma, para uma figura de alguém que havia de vir. Mas como é que eu posso entender isso? A figura daquele que havia de vir. Nós sabemos que Adão é o representante da humanidade caída, da humanidade em pecado, do homem terreno. Mas esse Adão, feito à imagem e semelhança de Deus, terreno, e que pecou e que caiu, ele também prefigurava um último Adão, um homem que também seria homem, porém traria a imagem divina, que é o próprio Jesus. Então temos o Adão enquanto a humanidade terrena caída, mas que prefigurava uma nova humanidade espiritual no Jesus que haveria de vir, que seria o antítipo desse Adão, que é o tipo do primeiro homem criado à imagem de Deus, mas que fracassa, e vê o antítipo, que é exatamente o homem, o segundo, o último Adão perfeito, que resgataria o homem ao estado de imagem e semelhança de Deus, que ele havia perdido por meio do pecado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora vamos ao comentário da lição, vou ler alguma coisa, pontuar o que houver necessidade. Introdução. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos 5, o apóstolo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado da humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Nós já vimos basicamente tudo isso, mas vamos ver assim de forma sistemática como a lição nos apresenta o tema. Primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Lembrando que o pecado, a existência do pecado é um ensinamento bíblico, não é uma mera invenção religiosa. Primeiro subtópico, o autor do pecado, Gênesis 3, 1 a 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, como está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 9, a antiga serpente, o diabo, o maioral dos demônios. Era originalmente, no caso Satanás, antes de se tornar Satanás, que ele era Lúcifer, ele era originalmente um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. Com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à sua rebelião, e uma parte deles continua em prisão, aqueles que não guardaram o seu principado.
Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, que seriam, segundo boa parte dos estudiosos da atualidade, o que seriam os demônios, seriam os anjos caídos. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela, Satanás agindo por meio daquele animal, como eu já falei. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden, o pecado teve a origem no coração de Lúcifer. Segundo tópico, foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus, que é a concepção da nudez, apesar de, como já falei, eles já estarem pelados, mas não tinha essa concepção pecaminosa de nudez. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Então, perceber estar nu era o símbolo de que eles estavam agora separados, eles tinham que esconder de Deus, já que morte significa separação. Você morre fisicamente, você é separado dos seus entes queridos. Você morre espiritualmente no pecado, você é separado da comunhão com Deus. Se você estando morto espiritualmente no pecado e você morre fisicamente, você não vai ficar só separado de Deus espiritualmente e separado dos seus entes queridos. Mas quando o homem morto espiritualmente, ele morre fisicamente, ele experimenta a pior de todas as mortes, que é a morte eterna, ou seja, é estar eternamente afastado de Deus. Enquanto o homem está morto espiritual, mas vivo fisicamente, ele pode ter um encontro com Cristo e receber vida eterna para viver com Cristo eternamente, mesmo morrendo fisicamente. Ele tem a promessa da ressurreição. Mas se ele morrer fisicamente, estando numa vida de pecado, ele sela o seu destino eterno, de morte eterna, afastado de Deus eternamente, experimentará no futuro a segunda morte, que é o lago de fogo, que a Bíblia nos apresenta lá no livro do Apocalipse. É muito sério essa questão. Portanto, essa ruptura, essa morte, esse pecado simbolizou a ruptura com o Criador, a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Isso aqui é interessante, porque lá em Gênesis 3, o verso 15, Deus anuncia o Redentor, mesmo após ali o homem ter pecado. 3, verso 15. Quando o Senhor vai dar a punição, no caso, dar a punição ao homem, a punição à mulher, ele vai dar a punição à serpente, não necessariamente na ordem que eu falei, porque a mulher culpa, o homem culpa a mulher vai e culpa a serpente, o homem culpa a mulher culpa a serpente, e aí Deus vai punir cada um. Então aqui, depois de um jogar a culpa no outro, Deus então começa a falar da punição que eles receberiam, aí no verso 14 em diante, começa as punições. Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isso, maldita serás tu entre todas as bestas, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E o verso 15, que é o que me interessa, não vou ler os demais versos. E porei inimizade entre ti, a serpente, agora aqui não é necessariamente entre a serpente e o animal, aqui já é, vamos dizer, aqui já perfigura o que Deus faria entre a geração da mulher e a geração da serpente, de Satanás, vamos dizer assim. Então aqui o Senhor vai dizer, a Bíblia diz, olha, e porém inimizade entre ti, ou seja, entre Satanás e a mulher, entre a tua semente, a semente de Satanás, que são os filhos da desobediência, os filhos do pecado, os filhos dos homens, descendentes, por exemplo, de Caim, e porém inimizade entre a tua semente, que são os descendentes de Caim, e a sua semente, que é a semente da mulher, que é os descendentes da geração piedosa de Sete, que apontava para Jesus. Então seria o quê? Uma inimizade entre os filhos do pecado e os filhos da luz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente.
Esta, no caso, a semente da mulher, que já prefigura aqui a Jesus, que é o descendente da mulher, esta te ferirá a cabeça, ou seja, Jesus feriria a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o sofrimento que Satanás causaria ao descendente da mulher, que é Cristo. Por exemplo, a sua morte, a morte pelos nossos pecados seria o preço que ele pagaria por nossos pecados. Seria, vamos dizer assim, a ferida no sentido da morte, do preço que Jesus, que o descendente da mulher, ele nasceu para pagar pela redenção da humanidade, já que Deus ele exigia um sacrifício para que nós pudéssemos voltar à comunhão com ele e sair da condição de inimigo de Deus. Então, nessa ocasião, no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, que é o descendente da mulher, e em seguida pronunciou a sentença do casal. E para a sua posteridade, o homem comeria do suor do seu rosto, a mulher teria luz, teria criança, pariria com dores, e assim aconteceu. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, como nós já lemos. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Subtópico 3. A consequência da queda do Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Qual é a realidade? Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo e o pecado a morte, assim a morte passou a todos, logo todos pecaram, porque todos morrem. Essa é a lógica de que, de fato, o pecado passou para toda a humanidade. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a raça humana. Esse pensamento é reiterado mais adiante, aí nos versos sequentes, o verso 19, em 1 Coríntios 15, 49, é reiterado esse pensamento. Subtópico 4, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu ao ser humano na sua totalidade, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Corpo, a alma, o espírito, aí o intelecto, o que você queira entender por espírito, por alma. Alguns vão dizer que é o intelecto, então o intelecto foi corrompido, a vontade do homem foi corrompida, a consciência, a razão, todo o ser do homem foi corrompido. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, corpo, alma e espírito, tudo foi corrompido. E não se refere à intensidade, não é o grau de intensidade, mas à extensão, que o pecado atingiu o homem como um todo. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Ninguém conhece a Deus por conta própria se o próprio Deus não se revelar a ele através de Cristo Jesus. O homem tem a vontade do homem é colocada em conta no sentido de ele ser responsabilizado com o que ele faz, com a sua vontade, com a voz que ele escuta de Deus, se ele dá ouvido, se ele responde, se ele permite a fé ser gerada em seu coração, sim. Mas por conta própria o homem não consegue voltar-se para Deus. Daí Jesus ser necessário para o homem voltar-se para Deus. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. O homem não perdeu a imagem de Deus no sentido de ser erradicada do homem. Ela está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem também foi manchado. Agora é o servo-arbítrio, mas Cristo veio para nos libertar do poder do pecado. Pois os pecadores ainda têm, ou seja, não foi totalmente aniquilado também o livre-arbítrio do homem. Ele foi manchado, desfigurado a imagem, mas não foi aniquilado. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm ainda a liberdade de escolher, rejeitar, resistir à voz de Deus ou não. Mesmo que isso dentro do campo da teologia, há escolas que vai discutir essa questão do que o pecado faz com que o homem venha perder o livre-arbítrio, e agora ele só tem um servo-arbítrio, mas tem um arbítrio, nem que seja para servir o pecado. E Deus trabalha no coração do homem para que essa sua vontade ela seja direcionada a fazer a vontade de Deus. Então, a vontade do homem, em certo sentido, daqueles que são trabalhados por Deus,
ela acaba andando junto, aqueles que têm um encontro com Cristo, a sua vontade de uma certa forma coopera ou submete-se à vontade de Deus. E aí é uma forma comum que nós não temos necessariamente como explicar, porque por conta própria o homem não tem condição, se não for ajudado por Deus, ele não tem condição de voltar-se para Deus. Mas Deus, ele é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem e que nos auxilia nas nossas fraquezas. Tópico 2 da lição. A heresia que nega o advento do pecado. Temos aqui o pelagianismo, uma das mais notórias e ferrenhas heresias, que vai negar a ideia desse pecado ter passado pela humanidade, é o pelagianismo, ou seja, os seguidores de Pelágio. Não era Pelágio em si que defendia, vamos dizer assim, que teve essa briga ferrenha, mas as ideias de Pelágio, aqueles seguidores que propunham, como todos, né, aqueles que se levantam em nome de alguém que eles têm como mestre, cria as ideologias a partir das ideias do seu mestre. Então, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, que era um monge erudito britânico, que viveu entre 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, inclusive com quem teve grandes debates. 300 ou pelo menos Agostinho, tanto com Pelágio quanto com os pelagianistas, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona em 354 a 430. Então, esse é o famoso Pelágio, aí do qual surge o pelagianismo, das suas ideias. Conteúdo doutrinário do pelagianismo. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular. Era uma doutrina assim, popular, não, nem sequer tinha esse cunho, vamos dizer assim, religioso, teológico, não tinha a princípio esse cunho. É claro, depois os seguidores vão dar mais esse cunho. Então, a princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético, mais uma questão filosófica, um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, como falei. A controvérsia não foi com Pelágio, mas com os seus seguidores. Mas vem aí o seu principal seguidor, Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas, que é exatamente esse Celestio. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Então, as fontes de doutrina que a gente tem conhecimento sobre as ideias do pelagianismo são exatamente os escritos daqueles que combatiam essa doutrina. Aí, pelo combate do que eles faziam, nós temos conhecimento de como era a doutrina. Então, a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, que se opunham ao pelagianismo. Que seriam quais? Não existe nada, aí é interessante colocar que não existe nada da palavra do próprio Pelágio. Não é nada de Pelágio, mas é com base nas refutações das ideias dos pelagianistas, ou seja, os seguidores de Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia, vamos dizer assim, se resume nisso, dos pelagianistas. O ser humano não nasce em pecado, ou seja, nós não nascemos em pecado. O pecado de Adão foi o pecado de Adão. O homem de hoje não tem nada a ver com Adão. Então é uma das ideias. O ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, que é um pecado que é o pai que gera os pecados, um pecado no singular, um vírus que gera pecados. Não existe corrupção geral do gênero humano. Em síntese, essas são as ideias dos pelagianistas. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso em 431 como sendo ideias heréticas. A resposta bíblica
a questão do pecado original. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. O homem pecou, um pecado veio à morte, todos morreram, por isso todos pecaram. Isso é uma doutrina bíblica, nós já lemos ali, Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, que evidencia o pecado. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras, que todo gênero humano se corrompeu, isso é revelado nas Escrituras e sabemos muito bem disso na atualidade. E confirmado na própria experiência humana, como nós podemos o confirmar. Subtópico 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega, pelo fato de que o pecado, não tem pecado original, o homem não herda o pecado, o Alcorão vai negar a crucificação e a morte de Jesus, porque não tinha necessidade. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, uma vez que o pecado não era transmitido. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo, é o que a Bíblia fala, né? Escândalo para todos, Jesus, o Salvador, ser crucificado. Então aqui o texto aborda. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1:23, ele fala assim de uma maneira assim profunda sobre o que a cruz significa para judeus e para os gentios. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1:23 que para os judeus a cruz é um escândalo. Como pode o Messias, o Redentor, ser morto numa cruz? Quem morre na cruz é um malfeitor, é um fracassado. Então, para os judeus que perecem, a cruz foi o fracasso do Messias. Então, para os judeus era um escândalo a cruz, e para os gentios era uma loucura. Que rei, que vitorioso é esse que morre crucificado numa cruz? Então, a cruz de Cristo, para os judeus, era um escândalo, os que pereciam, um escândalo, e para os gentios, uma loucura. Mas foi exatamente na cruz que nós conquistamos em Cristo a nossa vitória. Aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação do Evangelho e o Evangelho da cruz de Cristo. Último tópico da lição, o tópico 3 da lição. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Essa heresia de que o pecado não passou a toda a humanidade. Primeiro subtópico, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. As ideias daqueles que defendem a reencarnação vai exatamente, essa alma vai reencarnando, então não há se purificando, não há essa ideia de pecado original e dessa consequência do pecado. Então, essas ideias estão ainda hoje nas religiões encarnacionistas que negam a queda do homem. O movimento religioso denominado de ciência cristã, que é um outro movimento travestido de ciência e tem enganado muitos, principalmente muitos que se dizem cultos, nega a existência do pecado. O mormonismo, a transgressão de Adão, para o mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Isso aqui é algo bem, uma ideia até interessante, se você tomá-la deslocada de um contexto maior. Na verdade, o homem ele é punido, você vai para o inferno por causa do seu pecado. Mas só que você peca porque você tem a natureza corrompida lá dos nossos primeiros pais. Sua natureza é corrompida. Você tem dentro de si, Deus coloca a tua disposição, a potência para vencer o pecado, mas também há dentro de você uma potência para pecar. Mas dizer que, como aqui o mormonismo prega, que a transgressão de Adão não passou para a raça humana, mas cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados, como se o pecado de Adão, dos primeiros pais,
não estivesse contaminada a raça humana, isso é algo antibíblico. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu também por essas pessoas. Louvado seja o Senhor. É nessa missão, e nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, sem ofender, sem ser áspero, mas que possamos também ser verdadeiros quanto ao que a Bíblia nos ensina. E por fim, temos aí o último subtópico, o perigo dessa doutrina, no caso do não pecado original, da não contaminação do pecado. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente pelos ensinos diferentes, que às vezes lhes parecem corretos e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. E aqui, para fechar a lição, falando sobre o analfabetismo bíblico. Infelizmente, na verdade, o conhecimento, ele é buscado por poucos. Nós vivemos, por exemplo, num país, nosso país, Brasil, onde o analfabetismo tem tomado conta. E de cima para baixo. Nós percebemos hoje que os nossos cursos de ensino superior, isso eu posso dizer com propriedade, porque estive no ambiente acadêmico por cerca de 17 anos, então não sou alguém, não me julgo sábio, mas não sou um total ignorante, e eu sei que a destruição da educação, o analfabetismo no nosso país, ele começou exatamente de cima para baixo. Nós temos hoje, com as honrosas exceções, nós temos um ensino, principalmente o público superior, nas nossas universidades federais, estaduais, onde onde se tornou um centro de doutrinamento ideológico, de não formar pessoas pensantes, mas que apenas se enquadram dentro de um pensamento, e eu não vou dizer não estou dizendo nem do conhecimento produzido, que há sim grandes conhecimentos produzidos nas universidades, e isso é inegável, mas a grande questão é que o ambiente ele tem sido sequestrado para, no pretexto de ensinar, se aplicar de uma forma religiosa, uma certa doutrinação para que as pessoas elas não percebam que um ambiente que deveria ser para formar pessoas pensantes, pessoas mais humanas, pessoas éticas, pessoas que prezam pela moral, não só a moral formal, mas pessoas que vão contribuir para a mudança da humanidade para melhor, tem se transformado num ambiente de alienação, onde todos têm que pensar a mesma coisa, todos têm que estar debaixo de uma mesma ideologia política, de uma mesma ideologia de um saber enlatado, onde as produções elas são menos importantes, a produção científica, ela não que ela deixe de ser praticada, mas essa produção parece que é menos importante do que uma bandeira ideológica. E às vezes o que chega das produções científicas, o que chega de concreto mesmo na sociedade é quase zero. Continua produzindo para ficar armazenado, quem sabe numa biblioteca, de uma universidade, um conhecimento que não é transformado em uma ação objetiva na vida da sociedade, para a mudança da sociedade. Não estou dizendo que o conhecimento lá produzido não presta, não estou dizendo isso. É um centro de formação de conhecimento científico. Porém, o grande problema é que esse conhecimento, ele geralmente fica por lá mesmo, e
aqueles que o detêm tentam de uma certa forma esconder o máximo no seu valor prático na sociedade, e aí aqueles que saem de lá, ao invés de reproduzirem de fato um conhecimento científico na sociedade para formar pessoas pensantes, eles acabam saindo com mais um grupo de doutrinadores. E a gente percebe uma alienação, um analfabetismo, desde o nível superior, que já atingiu quase todas as universidades, com as raríssimas exceções. A gente percebe esse analfabetismo e pessoas que são formadas em série, inclusive professores que estão chegando no ensino médio, para as escolas de ensino fundamental e infantil, pessoas já totalmente doutrinadas e que não percebem o óbvio, não percebem o óbvio da destruição de valores milenares, como a ordem, como o respeito, como o amor à pátria, como o respeito à família, como a questão, o combate à corrupção, à injustiça, à imoralidade. Na verdade, há uma alienação tão gigantesca que o que se percebe hoje é que estamos tendo pessoas, inclusive, eu falo porque eu tenho ainda contato com amigos meus menos alienados, professores, doutores, e que mostra o nível de alienação das pessoas, alunos que hoje não conseguem, ler um texto de 2, 3 páginas, já acham que é um texto enorme. Pessoas que estão na sala de aula mais entrando na universidade, tem as exceções, é claro, mas para produzir aí artigos reproduzindo o que os seus tutores, que os domésticos está de uma certa forma domesticando, falam, e eles escrevem o pensamento dos outros, reproduzem ideias dos outros, mas não está criando nada novo, não pensam, não são críticos, são pessoas cada vez menos críticos, inclusive sendo formada uma safra de pessoas que estão vindo para as escolas enquanto professores, e na verdade são pessoas que vão reproduzir uma ideologia da qual eles foram vítimas, e eles acabam reproduzindo, e temos alunos que estão dentro das universidades que são analfabetos funcionais, e professores inclusive saindo, que nunca leram um livro, que não tem nenhuma posição crítica diante da realidade do nosso país, diante da literatura, os livros didáticos estão chegando na escola. Eu estou agora cá na ponta, já passei por cursinho pré-vestibular, passei na universidade, 17 anos, dei aula no ensino médio, cursinhos, estou no ensino fundamental, e a gente percebe assim uma decadência da educação, uma alienação, um analfabetismo alarmante, alarmante. A destruição da educação, começando da superior até ao ensino básico, é algo assim notável, palpável. Inclusive, se você for analisar os livros didáticos, eles já são produzidos para não ensinar nada, para o aluno ficar mais assim, tendo uma questão mais lúdica, de estar fazendo atividade, envolvendo, respondendo, às vezes ler em textos, às vezes até interessante, mas muito carregados de ideologias e perguntas muito bobas, que na verdade não exige o mínimo de conhecimento, de capacidade crítica do aluno. Então essa destruição da educação é algo bem palpável, e o interessante é porque o analfabetismo ele é uma das características da destruição de uma sociedade, exatamente o analfabetismo, e isso interfere diretamente na igreja, porque a igreja faz parte da sociedade do seu tempo. Então, se temos uma geração de alunos que não pensam, que não tem senso crítico, que aceitam calado tudo que um professor fala em sala de aula, toda a doutrinação, tudo aquilo que é repetido, aqueles jargões, aquilo que alguns poucos artigos científicos defendeu há anos e anos atrás, mas que foram tomados por aqueles que estão no poder, e aí abandonam uma vasta produção científica que já diz o contrário, mas essas ideias continuam sendo reproduzidas da minoria
que exerce o poder de uma comunidade científica, um poder político, econômico, etc. E essas verdades, essa versão da verdade, da história, dos fatos, essa única versão é passada e não é questionada. Então eu tenho muito cuidado, eu sempre gosto de pedir aos meus alunos, seja meus alunos seculares, da escola secular, quanto os meus alunos do curso de teologia, da escola bíblica dominical, eu gosto sempre de cobrar que eles tenham uma posição crítica. Eles não precisam concordar absolutamente com nada do que eu diga, pelo contrário. Quando eu tenho uma sala que há alunos com um senso crítico, que conseguem criticar, discordar, colocar uma outra possibilidade de abordagem da questão, para mim são as melhores aulas, é a melhor turma. Mais difícil é encontrar turmas assim, é muito difícil encontrar. Portanto, voltando aqui para a lição, para fecharmos aqui, o comentarista ele foi muito feliz quando ele coloca que o analfabetismo bíblico é o drama do século. Hoje nós temos pessoas dentro das igrejas, temos líderes, pastores, nunca banalizou tanto a função de pastor, que não é nem sequer, vamos dizer assim, o pastor para mim não é uma função, não é um cargo, não é um emprego, pastor é um chamado, é algo que você, em sã consciência, por conta própria, quem tem um mínimo de consciência não escolheria ser pastor, não escolheria, é algo que jamais eu escolheria, a depender de mim, racionalmente eu escolhesse ser um pastor, eu jamais escolheria algo como esse, a não ser que Deus me chamasse, fazer como o apóstolo Paulo, porque isso me é imposto. Uma coisa é você ter uma convocação divina para o ministério, outra coisa é você se formar, entrar num curso de teologia, arrumar aí um apadrinhamento e depois dizer que é um líder, que é um pastor, e termos uma igreja, com as exceções, é claro, com pouco conhecimento de Deus e comunhão com Deus como nós temos na atualidade. Nunca se foi tão banalizado o nome pastor, o nome igreja, evangélico. A religião, de um modo geral, nunca foi tão banalizada, porque pessoas sem o mínimo chamado, a mínima convicção, pessoas que elas escolheram ser isso. Nós vamos ver, à luz da Bíblia, que todos os homens de Deus não foram eles que escolheram ser profeta, eles escolheram ser apóstolos, eles não escolheram, eles foram chamados. Então eu quero dizer para você que aspira o ministério, eu diria que seria a última coisa que você deveria procurar, é querer ser, se quero ser um pastor, quero ser um líder, não faça isso. Se Deus te chamar e realmente você foi incomodado por Deus, sim, te aconselho, não resista. Se o chamado for tão forte a ponto de você não conseguir ser feliz sem realizar a vontade de Deus, vá, ceda, mas não corra atrás disso. Porque o prejuízo que você vai causar ao reino de Deus é muito grande. E você que não tem o chamado, que não foi chamado por Deus, que não tem a convicção, quanto mais cedo você desistir, melhor para você e melhor para o rebanho. Portanto, o analfabetismo espiritual, nunca foi bíblico, nunca foi tão gigantesco como é na atualidade. E trazendo tanto prejuízo para a vida da igreja. Líderes que preferem um povo ignorante, um povo que não tem conhecimento bíblico, ou quando eles percebem alguém que está despontando com o chamado divino, com a sede de conhecer Deus, o crescimento das Escrituras, essas pessoas às vezes são rejeitadas, elas são anuladas, são canceladas dentro da linguagem atual, porque são vistas como ameaças. Mas eu leio a Bíblia desde sempre, desde meus 15 anos de idade, eu nunca vi um homem de Deus na Bíblia fazer questão de querer vir para o ministério. Não vi um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus, que ele saiu correndo atrás de posição, que ele queria porque queria ser profeta, queria ser homem de Deus, queria ser pastor. Não vejo um sequer. Todos eles foram imposta essa condição, eles receberam um chamado e não podiam sobreviver, não se sentiriam realizados se não realizasse a vontade de Deus, desgastando a sua saúde, a sua mente, a sua saúde mental, física, porque o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, ele se doa,
em prol da obra de Deus. Não é uma vida nada fácil, não é uma vida de glamour. Pelo contrário, você tem que ter consciência que quando você passa a ser servo dos demais servos de Deus, você vai estar se desgastando em todos os aspectos, falando para que Deus seja gerado em outras pessoas. É como o apóstolo Paulo diz, ele está sendo oferecido em libação em prol da igreja, em prol do reino de Deus. Portanto, fica aí com esse fechamento da lição, que o analfabetismo espiritual tem trazido um grande prejuízo doutrinário para a igreja. E somente com a verdade nós combatemos o erro. E dentro do nosso país a realidade é bem mais gritante, que nós temos não só o analfabetismo espiritual, mas o analfabetismo geral, onde as pessoas elas estão sendo espoliadas, mas elas ou gostam de assim serem tratadas ou não conseguem enxergar o óbvio da nossa decadência educacional em todos os aspectos. Bem, a conclusão da nossa lição. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus já mostrou amor e cuidado, fazendo promessas para a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. A graça de Deus é exatamente o remédio para a cura da nossa alma, da nossa natureza pecaminosa. Mas somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é a resposta que nós damos à graça de Deus. Mas essa mesma fé, ela é gerada pelo próprio Cristo naquele coração alcançado por Ele. Que Deus nos abençoe, que você permita que o Senhor Ele fale ao teu coração e que a tua vontade esteja submissa à vontade de Deus. Um grande abraço, oreis por nós, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Amém.